Ele postou a foto. Na areia branca de Florianópolis, segurando uma taça, sorrindo como um homem livre. Ao lado dele, Camila. A legenda? Upgrade completo. Mas ninguém viu o que aconteceu antes disso. Ninguém viu a mulher que ficou para trás. Lívia Santos não gritou, não implorou. Ela apenas ficou parada, olhando a tela, enquanto sentia 8 anos de casamento se desfazendo em segundos. E naquele instante, algo dentro dela mudou. Não foi tristeza. Foi decisão. Fica comigo até o final dessa história, porque o que ela fez depois desse post não só destruiu o plano dele, mudou completamente o destino de todos. Ricardo achava que estava começando uma nova vida, mas ele não fazia ideia que aquela publicação seria o início da maior queda da vida dele. Depois daquela foto, o silêncio de Lívia não era fraqueza. Era o começo de algo que ninguém ao redor dela conseguiria prever. O casamento deles não desmoronou de um dia para o outro. Ele foi sendo destruído aos poucos, detalhe por detalhe, palavra por palavra. No início, Ricardo era diferente, atencioso, presente, ambicioso. Ele dizia que queria crescer com ela, que juntos construiriam algo sólido. Mas com o tempo, o sucesso subiu a cabeça dele. E junto com isso, veio algo pior. A necessidade de se sentir superior. Lívia percebeu a mudança primeiro nos pequenos gestos. O jeito como ele corrigia o que ela dizia na frente dos outros. O olhar impaciente quando ela não reconhecia uma marca cara. O tom de voz, sempre um pouco acima do necessário. E depois veio a família dele. A mãe de Ricardo nunca escondeu o desprezo. Chamava Lívia de simples, com um sorriso educado demais para ser sincero. E já a irmã, Fernanda, não fingia. Você ainda se veste assim? Ricardo merece alguém do nível dele. Você não acompanha o mundo dele. Cada frase era dita com leveza, mas carregava um peso que ficava dias dentro do peito de Lívia. Ela aprendeu a sorrir, aprendeu a concordar, aprendeu a engolir, porque reagir só piorava tudo. Ricardo nunca a defendia. Nunca. Às vezes ele apenas ficava em silêncio. Outras vezes, concordava com um aceno discreto. E isso machucava mais do que qualquer insulto direto. Se você já sentiu que estava sozinho dentro de um relacionamento, continua comigo, porque o que vem a seguir vai te fazer entender até onde alguém pode ser levado antes de reagir. Em casa, as coisas não eram melhores. Nada do que Lívia fazia era suficiente. A comida podia estar perfeita. Ele encontrava um detalhe. A roupa podia estar impecável. Ele criticava o acabamento. Você precisa melhorar. Eu não posso ser visto assim. Você não entende o padrão que eu vivo. Sempre o mesmo discurso. Sempre a mesma sensação de não ser suficiente. Mas havia algo ainda mais silencioso, mais perigoso. Ricardo começou a se afastar. O celular sempre virado para baixo. Sorrisos discretos enquanto digitava. Mensagens apagadas rápido demais. E quando Lívia perguntava, ele virava frio. Você está imaginando coisas. Para de drama. Então ela parou de perguntar. Porque cada pergunta fazia ela se sentir menor. Como se estivesse errada por desconfiar. Mesmo vendo tudo. Uma noite, durante um jantar com amigos dele, Lívia percebeu algo que nunca esqueceu. Ricardo falava sobre futuro, sobre crescimento, sobre evolução. Mas em nenhum momento ele olhou para ela. É como se ela não fizesse mais parte dos planos. Como se já tivesse sido substituída, mesmo ainda estando ali. Naquela noite, ao voltar para casa, Lívia se olhou no espelho. E pela primeira vez, não se reconheceu. Não era cansaço. Era apagamento. Ela não era mais a mulher que entrou naquele casamento. Era alguém moldada, diminuída, controlada. E mesmo assim, ela ficou. Porque acreditava que podia melhorar.
que podia recuperar o que tinham, que aquilo era apenas uma fase. Mas não era. Era o começo do fim. E o pior, ainda estava por vir. Porque enquanto Lívia tentava salvar o casamento, Ricardo já estava vivendo outro. Depois de meses sendo diminuída, Lívia já não discutia. Ela observava, silenciosa, atenta, cansada, mas lúcida. Ricardo falava cada vez mais sobre trabalho, viagens, reuniões, clientes importantes. Mas algo não encaixava. Ele sempre foi do tipo que gostava de se exibir, de contar detalhes, de mostrar com quem estava negociando. Agora, não dizia nomes, não mostrava nada, só sorria para o celular. E isso começou a incomodar de verdade. Naquela manhã, ele saiu mais cedo do que o normal. Perfume forte, roupa escolhida com cuidado demais para uma reunião comum e o olhar distante. Lívia ficou parada na sala por alguns segundos, depois que a porta fechou. O silêncio da casa parecia diferente, mais pesado. Presta atenção nesse momento, porque foi aqui que tudo mudou. Às vezes não é uma grande revelação, é um detalhe pequeno, que abre uma porta sem volta. Ela não estava procurando nada, mas algo chamou sua atenção. Sobre a mesa, um envelope, simples, branco, quase invisível, mas não para alguém que já vinha ignorando sinais há tempo demais. Lívia se aproximou devagar, como se o papel pudesse queimar suas mãos. E talvez pudesse. Ela abriu. 2 bilhetes. Destino: Florianópolis, classe executiva. Data: aquela mesma semana. Ela franziu a testa. Não era Rio. Não era São Paulo. Não era trabalho. Seu coração acelerou. Mas ela continuou. Segundo nome: Camila Torres. O ar sumiu. Não foi surpresa. Foi confirmação. Aquela sensação que ela vinha empurrando para longe, agora estava ali. Fria. Clara. Incontestável. Ela não chorou. Não naquele momento. Porque quando a verdade chega desse jeito, o corpo não reage. Ele paralisa. Lívia sentou devagar na cadeira. O papel ainda na mão. Tudo começou a fazer sentido. As mensagens apagadas, os sorrisos escondidos, as viagens sem detalhes. Ele não estava distante por estresse. Ele já estava vivendo outra vida. E se você acha que isso já é o pior, fica comigo, porque o que ele fez depois disso foi ainda mais cruel. Lívia levantou, caminhou até o quarto e abriu a mala dele. Leve demais. Nenhum documento de trabalho, nenhum laptop corporativo, nenhuma pasta, só roupas escolhidas com cuidado, perfume, sapatos caros. Não era uma viagem de negócios, era uma fuga. Ela pegou os bilhetes novamente. Olhou para o nome daquela mulher, Camila. O nome que aparecia discretamente nas redes sociais dele. O nome que ele dizia ser só networking. Não era. Nunca foi. Lívia respirou fundo. Uma vez. 2. E então fez algo inesperado. Dobrou os bilhetes com cuidado. Colocou de volta no envelope. E deixou exatamente onde estavam. Sem confrontar. Sem acusar. Sem escândalo. Porque naquele momento, ela entendeu algo importante. E não adiantava discutir com alguém que já tinha decidido te substituir. Ela precisava de outra coisa. Controle. Naquela noite, quando Ricardo voltou, ele estava leve. Quase feliz. Falou sobre o projeto, sobre a pressão, sobre como precisava dessa viagem. Lívia apenas ouviu. Assentiu. Serviu o jantar. Manteve a voz estável, como se não soubesse de nada. Mas por dentro, algo tinha mudado completamente. Ela não estava mais tentando salvar o casamento. Ela estava se preparando. Porque agora ela sabia. Não era uma suspeita. Era um fato. E fatos mudam decisões. Na manhã seguinte, quando ele saiu com a mala, Lívia não chorou na porta. Não implorou. Ela apenas observou e esperou o som do carro desaparecer. Porque naquele exato momento,
Enquanto ele partia para começar uma nova vida com outra mulher, Lívia estava prestes a tomar a decisão que destruiria tudo o que ele achava que controlava. Na manhã em que Ricardo foi embora, Lívia não correu atrás. Ela fechou a porta e ficou em silêncio. Mas poucas horas depois, o telefone vibrou. Uma mensagem. Curta, fria, sem saudade, sem respeito. Vai tirando suas coisas. Quando eu voltar, ela vai morar aí. Lívia leu uma vez, depois outra. E então, largou o celular sobre a mesa. Não houve grito, não houve lágrima, mas algo dentro dela finalmente se alinhou. Presta atenção nisso, porque tem momentos na vida em que uma única frase define tudo. Ou você se quebra, ou você muda. Ela caminhou lentamente pela casa. A sala, o sofá onde passaram tantos jantares silenciosos, e a mesa onde ela tentou tantas vezes fazer dar certo. Nada parecia diferente, mas tudo já não era mais o mesmo. Ela vai morar aí. A frase ecoava. Naquele instante, Lívia entendeu algo que evitou por anos. Ricardo não estava apenas indo embora. Ele estava tentando apagar a existência dela. Substituir, apagar, reescrever. E pior, fazer isso dentro do que era dela. A casa. Aquele imóvel de fachada clara, varanda ampla, avaliado em quase 2,8 milhões de reais. Não era conquista dele. Era herança dela. Último presente da mãe. E mesmo assim, ele falou como dono. Como se tivesse direito. Como se ela fosse só um obstáculo a ser removido. Lívia encostou a mão na parede da sala. Sentiu o frio do concreto. Respirou fundo. E pela primeira vez em muito tempo, não sentiu dor. Sentiu clareza. E se você já foi tratado como descartável, você sabe exatamente esse momento, quando a dor vira decisão. Ela voltou para a cozinha, pegou o celular e abriu as mensagens antigas. Meses de desprezo, ordens, silêncios. Nada ali era amor. Ela não estava perdendo um casamento. Ela já tinha perdido há muito tempo. Só não tinha admitido. O telefone vibrou de novo. Uma foto. Ricardo e Camila no aeroporto, sorrindo. A legenda, nova fase começa agora. Lívia olhou a imagem por alguns segundos. E então, fez algo que nem ela esperava. Ela sorriu. Não de felicidade, mas de entendimento. Ele achava que estava começando uma nova vida. Mas, na verdade, ele estava cometendo o maior erro da vida dele. Porque ele subestimou uma coisa. Ela, Lívia, não respondeu à mensagem. Não discutiu. Não implorou. Ela fez algo muito mais perigoso. Ela pegou a bolsa e as chaves do carro e saiu. O destino não era um amigo, nem a família. Era um escritório discreto, no centro de São Paulo. Placa simples, nome direto, Advocacia Imobiliária. Quando entrou, ninguém imaginaria o que estava acontecendo. Uma mulher calma, postura firme, sem drama. Mas por dentro, ela estava tomando a decisão mais importante da vida. Sentou-se diante do advogado. Ele perguntou: "Em que posso ajudar?" Lívia respirou fundo e disse, com uma voz que não tremia mais: "Quero vender minha casa." O advogado levantou os olhos, surpreso. "Tem certeza?" Ela não hesitou. "Tenho." Porque naquele momento, ela não estava reagindo por raiva. Ela estava se protegendo. Protegendo o que ainda era dela, antes que alguém tentasse tirar também. Enquanto isso, a quilômetros dali, Ricardo brindava com champanhe. Ria. Planejava o futuro. E convencido de que tudo estava sob controle. Convencido de que, ao voltar, encontraria uma casa pronta, uma esposa desaparecida e uma nova vida esperando. Mas ele não fazia ideia que naquele mesmo instante, Lívia já tinha dado o primeiro passo para tirar tudo dele. E quando ele voltasse, não encontraria nada. Horas depois de sair daquele escritório, Lívia não era mais a mesma mulher que entrou. Ela não sentia pressa.
Não sentia medo. Sentia controle. Pela primeira vez em anos. O advogado explicou cada detalhe com calma. Documentos, prazos, transferência, tudo dentro da lei. Tudo seguro. Mas havia uma pergunta que precisava ser feita. Seu marido sabe dessa decisão? Lívia olhou diretamente para ele. Não. Silêncio. O advogado hesitou por um segundo. Não por dúvida jurídica, mas porque sabia o que aquilo significava. E isso não era apenas uma venda. Era um corte definitivo. E presta atenção, porque aqui muita gente recua. Aqui é onde a maioria ainda pensa. E se eu estiver exagerando? Mas Lívia não pensou mais assim. Ela já tinha passado desse ponto. O contrato foi colocado diante dela. Papel branco, letras frias, mas carregando um peso enorme. Ali estava o fim de uma história e o começo de outra. Ela pegou a caneta. Por um instante, a memória tentou voltar. Os primeiros anos, as promessas, as noites em que ela acreditou que aquilo daria certo. Mas então, veio a outra imagem, a foto, a legenda, upgrade completo e a frase dele: "Ela vai morar aí." A mão de Lívia não tremeu. Ela assinou. Uma vez, depois outra. Fim. Naquele exato momento, algo invisível aconteceu. Ricardo ainda estava na praia, mas já não tinha mais casa para voltar. Tu fica comigo, porque o que acontece depois dessa assinatura é o que separa quem sofre de quem vira o jogo. O advogado organizou os papéis rapidamente. O comprador já fez a proposta formal. O sinal entra hoje. Quanto? Lívia perguntou. R$300 mil via TED, o restante na finalização. Ela apenas assentiu, sem surpresa, sem emoção exagerada. Porque não era sobre dinheiro, era sobre liberdade. Minutos depois, o celular vibrou. Notificação do banco. R$300 mil creditados. Lívia olhou a tela por alguns segundos. Não sorriu, mas também não desviou o olhar. Era real, irreversível. Enquanto isso, em algum ponto do litoral de Santa Catarina, Ricardo levantava uma taça, rindo, postando mais fotos, planejando como seria chegar em casa com Camila. Ele achava que tinha vencido, achava que tinha controlado tudo, mas não fazia ideia que cada passo dele já estava sendo apagado. Lívia voltou para casa no fim da tarde. Entrou devagar, como se estivesse visitando um lugar que já não era seu. E, de certa forma, não era mais. Ela caminhou pelos cômodos, tocou os móveis, olhou cada detalhe. Não com tristeza, mas com encerramento. Tem um tipo de dor que não grita, só se transforma em decisão. E é esse tipo que muda destinos. O celular vibrou novamente. Mensagem de Ricardo. Sem sinal por alguns dias. Resolve tudo aí. Nenhum, como você está? Nenhum, vamos conversar. Só mais uma ordem. Lívia leu e bloqueou a tela. Não respondeu, porque pela primeira vez, ela não precisava mais obedecer. Naquela noite, ela não chorou, não desabou. Ela organizou documentos, separou algumas roupas, planejou os próximos passos. Calma. Precisa. Determinada. Eis ela não estava fugindo. Ela estava saindo no tempo certo, antes que fosse tarde demais. Antes que ele voltasse, achando que ainda mandava em tudo. E enquanto o relógio avançava, uma verdade silenciosa se consolidava. Quando Ricardo cruzasse aquela porta novamente, ele não encontraria a esposa que desprezou, nem a casa que achava que possuía. Ele encontraria consequências. E seria tarde demais para voltar atrás. Naquela noite, a casa estava em silêncio. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora, era um silêncio que revelava. Lívia sentou-se diante do laptop, respirou fundo e decidiu olhar para algo que ela vinha evitando há meses. As finanças. E aqui, tudo muda, porque traição dói. Mas quando o dinheiro entra na história, a dor vira revolta. Ela abriu o aplicativo do Banco Itaú. Conta conjunta. E o número no saldo já parecia estranho.
Mais baixo do que deveria, muito mais baixo. Lívia franziu a testa e clicou no histórico. Uma lista começou a aparecer. Restaurantes caros, hotéis em cidades onde ela nunca esteve, compras em lojas de luxo. 1, 2, 10 meses inteiros de gastos. E todos recentes. O coração dela acelerou. Mas dessa vez não era choque, era confirmação. Ela pegou o celular e começou a cruzar as datas. Postagens, fotos, ausências dele. Tudo encaixava. Cada jantar, cada viagem, cada presente. Pago com o dinheiro deles. Pago com o que ela ajudou a construir. Mais de 420 mil reais. Desaparecidos. Se você acha que isso já é o fundo do poço, não é. Porque o próximo detalhe muda completamente o jogo. Lívia fechou os olhos por um segundo. A náusea veio forte. Mas passou. Ela não tinha mais espaço para fraqueza. Só não agora, continuou. Arquivos, pastas digitais, documentos antigos. Foi então que encontrou algo estranho. Um PDF, nome genérico, quase escondido. Ela abriu. E o mundo parou. Era a escritura da casa. Mas havia algo errado. O nome dela não estava ali. Só um. Ricardo Almeida. Lívia sentiu o ar desaparecer. As mãos começaram a tremer. Ela olhou a data. 7 meses atrás. 7 meses. O mesmo período em que ele começou a mudar. O mesmo período em que Camila apareceu. Coincidência? Não. Planejamento. E é aqui que a história deixa de ser só emocional e vira crime. Ela rolou o documento. E então viu a assinatura, o nome dela, escrito ali. Mas não era dela. Nem parecido. Era uma cópia mal feita. Uma tentativa fria. Falsificação. Lívia levou a mão à boca. Não por fraqueza, mas porque aquilo ultrapassava tudo. Ele não queria só sair do casamento. Ele queria destruir ela. Financeiramente, legalmente, completamente. Se tivesse conseguido, ela ficaria sem nada. Sem dinheiro, sem casa, sem proteção. E ainda pareceria culpada. Ela se levantou devagar, o corpo pesado, mas a mente mais clara do que nunca. Agora tudo fazia sentido. A pressa dele em expulsá-la, a indiferença, o desprezo. Ele achava que já tinha vencido. Achava que ela não descobriria, mas descobriu. E cedo o suficiente. Existe um momento em que a vítima para de se perguntar por quê e começa a pensar o que eu faço agora. E Lívia tinha chegado exatamente nesse ponto. O celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Tudo o que você encontrou é real. Lívia congelou. Outra mensagem chegou logo em seguida. Não saia da casa. Aguarde. O coração disparou. Como alguém sabia? A quem estava vendo? Quem estava acompanhando tudo isso? Ela digitou rápido. Quem é? Nenhuma resposta. Silêncio. Mas aquele silêncio não era vazio. Era aviso. Lívia olhou novamente para a tela, para o documento, para a assinatura falsa, e entendeu. Aquilo não era mais só sobre casamento. Era maior, muito maior. Ela não estava apenas se defendendo. Ela estava prestes a expor algo que Ricardo jamais imaginou que viria à tona. E naquele instante, enquanto ele ainda brindava, achando que controlava tudo, a maior ameaça à vida dele já estava dentro da própria casa. Na manhã seguinte, Lívia não dormiu direito. O telefone ao lado da cama parecia mais pesado do que nunca. A mensagem desconhecida ainda ecoava na mente dela. Não saia da casa. Ela não sabia quem estava ajudando, mas sabia de uma coisa. Não estava mais sozinha. E o relógio marcava pouco depois das 6, quando o celular vibrou novamente. Mensagem de Ricardo. Vou chegar antes do previsto. 12:00. Quero você fora quando eu entrar. Direto. Sem emoção. Como sempre. Lívia fechou os olhos por um segundo. Então levantou. Presta atenção. Porque esse é o momento que separa quem foge de quem enfrenta.
Ela não entrou em pânico. Não correu. Começou a se mover com precisão. Separou documentos. Guardou os papéis mais importantes na bolsa, incluindo a escritura falsificada. Cada passo era calculado. Cada movimento, consciente. Mas o tempo estava contra ela. Menos de 6 horas. Menos de 6 horas até ele voltar, achando que ainda mandava em tudo. O telefone tocou. Rachel, a única pessoa que ainda tentava se aproximar. Lívia, ele está voltando. A Fernanda está dizendo que você precisa sair agora. Se não enfrenta ele, você não tem chance. Lívia ouviu em silêncio. Depois respondeu: calma, eu não vou fugir. Do outro lado, silêncio. Porque ninguém estava acostumado a ouvir isso dela. E aqui está o ponto que muda tudo, quando você para de pedir permissão para existir. Horas passaram. Cada minuto parecia mais curto. Às 11h40, o som de um carro quebrou o silêncio da rua. Lívia congelou por meio segundo. Depois caminhou até a janela. Um sedã preto entrou devagar na frente da casa. Era ele, Ricardo. E ao lado, Camila, rindo, como se estivessem chegando em um novo lar, como se nada pudesse dar errado. O coração de Lívia disparou, mas não de medo, de decisão. Ela segurou a bolsa com força, sentiu os papéis dentro, a prova, a verdade, a arma. Então ouviu passos, porta do carro batendo, a voz dele. Titi, abre a porta. Não era um pedido, era uma ordem. Ela não respondeu. Outro golpe, mais forte. Lívia, eu sei que você está aí. O silêncio da casa se tornou pesado. Camila riu baixo. Acho que ela finalmente entendeu. Lívia fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e deu um passo à frente. O som metálico da chave do lado de fora ecoou. Ricardo tentou abrir. Girou. Nada. De novo. Mais forte. Nada. Que droga é essa? A irritação começou a aparecer. Camila cruzou os braços. Ela trocou a fechadura? Que ridículo. Ricardo bateu na porta com força. Abre isso agora. Esse é o ponto sem volta. Quando quem sempre mandou, percebe que perdeu o controle. Dentro da casa, Lívia já não tremia. Ela caminhou até a porta. Colocou a mão na maçaneta. Sentiu o frio do metal. E entendeu. Se ela não falasse agora, perderia tudo. E o telefone vibrou no bolso. Mais uma mensagem. Agora, diga a verdade. Ela não respondeu. Não precisava. Ela já sabia o que fazer. Lívia girou a trava. O som do clique ecoou como um disparo. A porta abriu. Ricardo levantou a mão para bater novamente, mas parou no meio do movimento. Ele não esperava. Não daquele jeito. Não com ela assim. Calma. Firme. Irreconhecível. Por que a chave não funciona? Ele perguntou irritado. Lívia olhou direto nos olhos dele e disse sem levantar a voz: porque essa casa não é mais sua. Silêncio. Pesado. Tenso. Ricardo riu, desacreditado. Para com isso e sai da frente. Tentou entrar. Ela não se moveu. Você não vai entrar. Camila bufou. Você só pode estar brincando. Lívia abriu a bolsa. Puxou os documentos. Levantou o papel principal. Eu vendi a casa. O sorriso de Ricardo desapareceu. Ficou como se alguém tivesse desligado. Você... o quê? Ela manteve a voz firme. Você mandou eu sair. Eu só garanti que você não teria para onde voltar. Ele deu um passo para trás. O rosto mudando. Raiva, confusão, medo. Mas ainda não era tudo. Lívia puxou outro documento. A escritura. E isso aqui? Ela ergueu o papel com a assinatura falsa. Também vai ser explicado. Ricardo congelou. Camila olhou entre os dois. Do que ela está falando? Antes que ele respondesse, uma nova voz surgiu atrás dele. Calma. Segura. Ela está falando da verdade. Ricardo virou lentamente. O rosto perdeu toda a cor, porque ele reconheceu quem estava ali. E naquele instante, ele entendeu. Não era só o fim do casamento.
era o começo da queda dele. Ricardo não conseguiu dizer nada. O homem atrás dele não era um estranho. Era o advogado que Lívia havia procurado, acompanhado de um oficial de justiça. Tudo aconteceu rápido. Os documentos foram apresentados, a falsificação exposta, as provas financeiras confirmadas. Ricardo tentou negar, tentou explicar, tentou pela primeira vez parecer vítima. Mas era tarde, muito tarde. Camila se afastou aos poucos. O olhar mudou, a confiança desapareceu, porque naquele instante, ela entendeu. O homem ao lado dela não era poderoso, era perigoso. Minutos depois, Ricardo já não tinha voz, nem controle, nem saída. A casa não era mais dele, o dinheiro estava sendo investigado, e o casamento já tinha acabado muito antes daquele dia. Lívia não gritou, não comemorou. Ela apenas ficou ali, em silêncio, observando o fim de algo que um dia ela tentou salvar sozinha. Mas agora, não havia dor. Havia paz. Dias depois, Marcela recomeçou. Outro lugar, outro ritmo, outra vida, mais leve, mais firme, mais consciente. Porque no fim, ela não perdeu. Ela se encontrou. E essa foi a maior vitória. Há dores que parecem o fim, mas são apenas o começo de algo mais verdadeiro. Nem todo amor merece ser mantido. Nem toda relação merece ser salva. Quando alguém te diminui, te apaga, isso não é amor, é controle. E o silêncio, muitas vezes, não é fraqueza, é preparo. A vida não cobra na hora, mas cobra. E a verdade sempre encontra um caminho. Por isso, nunca aceite menos do que respeito. Nunca negocie sua dignidade para manter alguém ao seu lado. Porque quando você aprende a se escolher, o mundo muda. E quem tentou te derrubar já não tem mais poder sobre você. No fim, justiça não é vingança. É seguir em frente, sem carregar o peso de quem nunca soube te valorizar. ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más, a ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? La news, bebé, pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo, perdón por perder tan tarde, la verdad, pero sinceramente con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso. Así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 post partido. O ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense, partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok, los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes por favor corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero... Creo que todos esos parones que tuvo el año pasado el patito justamente por estos temas de molestias musculares o no sé qué, desgarros también creo que tuvo.
yo digo, ya deberían hacerse, o sea, debería hacerse operar o tratarse, ¿me entiendes? Creo que más que aportarnos perjudica, weón, la verdad nomás. El pato ya está roto desde el año pasado, por eso yo digo, ¿por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también a... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, ну, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, ну, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как бы, как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа.
типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы, и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, заработаешь. Вот, ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно.
смотришь другие профессии, другую работу, да,